Quando o Senhor Jesus experimenta o Cristo dele, sei o todo que era combinado, né? Não, quem imitou quem? Eu. Acho que eu tirei a camisa. Jesus disse para nós imitarmos aqueles que fazem o bem, né? Então, eu que vim imitando o Doug hoje. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Graça e paz. Amém. Se tiver na congregação, a paz de Deus. Da Assembleia, a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vocês sabem que eu não sou de enrolar muito. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia aí. No Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Se tiver um pouquinho d'água aqui, que eu estava recebendo um pouquinho esses dias. Eu estava até legalzinho, mas a gente foi para um monte, acho que fez menos zero, abaixo de zero. Eu voltei, foi uma maravilha. João, capítulo 20. Nós vamos ver do 24 ao 26. João capítulo 20. Vamos ver do versículo 24 ao 26. Quem achou, diga amém. Amém. Então eu posso ler, né? Diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas eles disseram: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Glória. Amém? Você curva sua cabeça só um minutinho? Quero orar por você. Senhor Jesus, no momento que pisei nesse lugar, eu vi que o Senhor estava aqui. Eu creio que o Senhor está aqui no nosso meio nessa noite. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas a fazer no nosso meio nessa noite. Senhor, se alguém ainda não entrou no culto, que o Teu Espírito Santo abra o coração dele na palavra. Se no momento dos louvores ele não entrou ainda no culto, que nesse momento ele entenda o que o Senhor quer falar para a tua igreja nessa noite. E que o Seu nome venha a ser glorificado. Espírito Santo, faz a Tua obra. Me usa aqui nessa noite. Que aquilo que eu li, que aquilo que eu procurei entender, que o Senhor abra o entendimento para mim, ainda mais no mundo espiritual nessa noite. Para que o Seu povo saia daqui edificado e abençoado em nome de Jesus. Irmãos, o pastor Sadraque, ele disse que fez o convite, né? E engraçado que eu não me ofereço para pregar em lugar nenhum. Eu não me ofereço. Conheço os irmãos, amo os irmãos, às vezes é difícil de pontuar, a gente já tem a igreja, tem trabalho, tem tudo. O desejo de vir é grande, então a gente vai ver os irmãos, às vezes quando vai pregar no lugar. Interessante que ele estava falando aqui como foi feito o convite. Só que, para edificar a fé dele um pouquinho antes, eu estava em oração, antes de preparar a mensagem, e Deus havia realizado um milagre na minha vida, da minha esposa. Eu falei: Jesus, aonde eu for contar esse testemunho, com essa mensagem, que o Senhor faz a mesma coisa que o Senhor fez neste dia. Então, se for da Tua vontade, eu já estava uns dias só na congregação, que o Senhor me leve nos lugares para poder contar esse testemunho. Daqui a pouquinho a irmã Regina já fez o convite, o irmão lá do outro lado já fez o convite também, o irmão da congregação já fez o convite. Aí de repente passou a sentar aqui: ô irmão, você está disponível para pregar? Eu falei: ai de mim se eu disser não. Porque quem convidou para estar aqui nessa noite não foi o pastor Sadraque, foi o Espírito Santo.
que usou o pastor Sadraque para que pudesse vir aqui nessa noite. Então eu creio do céu que Deus tem milagre para fazer na sua vida aqui hoje. Talvez você ainda não entrou no ambiente do culto, no meio dos louvores. No momento em que eu estava aqui, eu estava sentado, e em determinado momento o pastor Sadraque estava aqui em oração, e sentindo a presença. Eu estava cumprimentando os irmãos aqui, os músicos que eu conheço, o Érico, o irmão ali que deu a oferta maior nessa noite, né? Porque o patrão paga bem. Mas eu vi ele aqui em espírito de oração, sentindo a presença de Deus. E na hora que eu estava cumprimentando, eu já, opa! Sabe por quê? Há momentos em que Deus está visitando a igreja, né, preparando o coração da pessoa para o milagre, e nós vamos se distrair no meio do culto. Querendo ou não, nós ainda estamos num ambiente físico, nós não estamos no céu. Então muitas vezes nós não estamos entendendo a atmosfera que está acontecendo. Deus já estava preparando a igreja, Ele vai preparar seu coração para receber algo. E muitas das vezes nós estamos aqui em pensamento vagueando: nossa, que hora que acaba? Nossa, será que vai dar tempo de esquentar a comida ainda quando chegar em casa? Aí vai, cumprimenta o irmão daqui, quando você vai ver, Jesus já está. Então, tente não se distrair. O que eu vou falar aqui nessa noite é sobre algo que nós precisamos e que nós temos que guardar se quisermos chegar no céu. Eu quero falar aqui nessa noite sobre a história de Tomé, homem que é pouco citado por alguns irmãos, porque geralmente quando você vai, o irmão vai xingar o outro irmão sem falar palavrão, você quer falar o outro, aquele irmão: irmão, você está meio sem fé, você chama ele de quê? Você chama ele de Tomézão, né? Você não está querendo não, irmão, que a porta vai se abrir? Vai, Tomézão. Não é assim que nós falamos? Mas por quê? A carta aos Hebreus, ela diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não. Eu vou ilustrar um pouquinho isso aqui para você, diante daquilo que o Espírito ministra no coração. Pastor Sadraque aqui deve lembrar. Pastor Sadraque é mais velho que eu, né? Pastor Sadraque tem 60, eu tenho 19. Então ele deve lembrar. Alguns dos irmãos aqui lembram do Indiana Jones? Quem lembra aqui do filme do Indiana Jones? Vocês lembram? Então os irmãos aqui tem mais das antigas, né? Tá só uma cara de novinho, mas... né? Não, o Doug é velhinho também. O Doug me acompanhava quando era criança. O Doug também é velhinho também. Eu vou ilustrar aqui sobre a questão da fé. Para quem não conhece ainda, não vai ficar difícil você entender. Tem um determinado filme do Indiana Jones em que ele está à procura do cálice sagrado, se eu não me engano. E ele está ali com um livrinho na mão e está com todas as inscrições. E chegou o momento dele encontrar a parte mais preciosa que eu precisava. Estava no momento dele pegar o cálice que daria a vida. Eu não me lembro bem da história, eu me lembro desse trecho que o Espírito Santo me fez lembrar para poder ministrar. E no momento em que ele olha no livro, ele passa por uma caverna, e no momento que ele passa por aquela caverna, ele se depara com um abismo gigantesco, e do outro lado estava um altar com cálice em cima. Quando ele olha para aquele abismo, ele fala: não vai dar para atravessar. Só que no livrinho estava mostrando uma passagem na frente, na saída da porta da caverna, em direção onde ele tinha que andar. Ali no livrinho estava mostrando uma ponte, mas ele olhava e não via ponte alguma. Mas no livrinho estava mostrando que tinha aquela ponte. Só que no momento em que ele olha, o que ele faz? Ele, como ele era muito esperto, ele pega um punhado de areia e joga para o alto. Quando ele jogou, a areia foi e o pó fez o que mostrasse o caminho. Abriu-se ali o caminho e ele pôde ver a ponte. Então ele vai e pisa em cima da ponte e chega do outro lado e atravessa. Isso é fé? Não. É fé? Sim ou não? É fé, Doug? Eu que vim combinando com você hoje. Ou você que... Isso é fé? Interage comigo, irmãos. É fé ou é? Não. Não? Por que não é fé? Porque ele jogou areia para ver o caminho. Doug está na fiação, tá vendo? Por que ele vem combinando? Está no mesmo espírito.
Porque a palavra de Deus diz que a fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo. Diz o quê? Ora, então se ele tivesse realmente a fé, para nós trazendo aqui, nós sabemos que Deus tirou você do mundo, tirou você do lago de fogo, livrou você da lama e mandou você caminhar pela. Então você está caminhando por um chão invisível, você não está vendo, mas você está caminhando, porque alguém mandou você caminhar. Alguém chamado Jesus chegou e falou: agora você vai caminhar. Então você está ali meio que de olho fechado. Eu vou ou não vou, eu vou ou não vou. Se você não precisa estar vendo as coisas acontecerem para que você prossiga. Se você tiver que ver as coisas acontecerem para que você prossiga, então você não está caminhando pela fé. Você está caminhando por vista. E uma hora você pode cair feio. O que eu estou falando? Porque se ele tivesse fé, a fé do cristão genuíno na vida dele, tanto no chão ou não, ele pegava uma pisada e saía andando e falava: caminhando eu vou para Canaã. Verdade. Você está entendendo aqui? A vida do cristão é caminhar num chão invisível. Você não sabe para onde você vai. Você não sabe o lugar certo. Mas você está indo porque você tem a fé de que Deus falou: vai, caminha que eu vou ser contigo. Pastor Sanaca acabou de falar que nós só estamos aqui pela fé. E é isso que vai sustentar ele até a volta de Cristo. Porque no dia que ele sustentar isso em outra coisa, não vai mais permanecer. É por isso que a base dessa igreja é justamente esse nome, é frutos de fé. E nessa noite Deus está mandando eu vir aqui para falar com pessoas que estão com a sua fé descendo lá embaixo. Com pessoas que já estão a ponto de desistir. Com pessoas que já estão a ponto de parar. Sabe por quê, irmão? Engraçado que muitos falam mal de Tomé, mas ele era corajoso. As pessoas, elas só sabem olhar os defeitos. Mas se você reparar, quando Jesus vai para ressuscitar Lázaro, todos os discípulos falaram: não, nós quase morremos lá. Vai querer voltar lá de novo? Se a gente for, a gente vai morrer. Então não leva a gente de novo para lá, não. Mas quem levantou no meio deles para falar: não, nós vamos, se tiver que morrer, eu vou morrer contigo. Adivinha quem foi? O que vocês chamam de descrente. O Tomézão falou: não, pega na mão e vamos sim. Vamos com ele, se tiver que morrer, nós morre também, não tem problema. Sabe o que eu estou falando aqui? E essa aqui já é para alguém aqui nessa noite. Levanta a tua mão aqui. Muitas das vezes o ser humano olha para você e quando vai falar de você só está enxergando os seus defeitos, só está enxergando o que há de ruim. Mas o Espírito Santo mandou eu vir aqui hoje e falar: olha, eu estou observando, eu vi o seu passado, eu vi no momento que ninguém queria prosseguir, eu vi no momento em que ninguém queria ir, que ninguém queria fazer, mas você tomou atitude. E por isso eu vim aqui, mandei meu servo aqui nessa noite para dizer: ei, fica tranquilo, que no tempo oportuno eu vou te recompensar. Fica tranquilo, porque eu estou vendo a tua luta, eu estou vendo a tua coragem, eu estou vendo tudo. Porque as pessoas têm o costume de olhar e ver os defeitos. Ah, mas aquele que os olhos são como chamas de fogo, estão sobre a terra toda, ele está vendo as suas qualidades. Aleluia. Aleluia. Fala para o seu irmão: ele está vendo as suas qualidades. Ele está vendo as suas qualidades. Ele está vendo também as suas qualidades. Sim, Deus. Aleluia. Os defeitos deixa para Satanás, deixa para ele lá. Mas o Espírito Santo está aqui nessa noite dizendo: eu estou vendo as suas qualidades. Aleluia. Fica tranquilo que na hora certa, no tempo oportuno, eu vou recompensar você. Glória. E no momento em que ele prosseguia, mesmo diante das adversidades, pode falar o que for, mas Tomé estava ali junto. Talvez ele não viu grandes milagres, não viu a transfiguração, não viu algumas outras coisas, mas ele estava junto. Ele estava junto com Cristo. Ele estava ali, mesmo debaixo de incertezas, ele estava crendo que aquele era o Salvador dele. Mesmo vindo algumas coisas na contramão, ele estava crendo: não, eu vou ser salvo por Jesus. Só que aí, num determinado momento, cumpre-se a profecia e Jesus vem a morrer. Quando Jesus morre e passa-se os dias, os discípulos estão
reunidos num lugar. E Tomé ali, olha aqui no capítulo 24, diz, olha, Tomé um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Jesus, ele ressuscita, olha o quadro. E quando Jesus, ele ressuscita, ele vai lá visitar os demais discípulos. E quando ele entra naquele ambiente, quem não estava lá? Tomé, porque ele estava triste por causa da morte do mestre. Aí você fala, mas o que você está querendo dizer aqui? O que o Espírito quer falar para mim? Irmãos, eu não sei o que você tem passado no meio da congregação, no meio do lar, no meio do seu trabalho, a situação difícil que tem abalado a sua fé. Eu não sei qual foi, mas sabe uma dica do Espírito Santo aqui nessa noite? Não deixa de congregar não, irmãos. Não deixa de congregar não. Eu estou falando assim aqui, calma, Deus tem algo para fazer aqui, eu sei que Ele vai fazer. Porque precisa, você queria, olha, está com dificuldade? Vai para a igreja. Está com a dificuldade maior ainda? Vai para a igreja. Sabe por quê? Teve um dia em que Jesus pregando, olha, essa aqui veio do céu agora. E um dia Jesus pregando, e todo mundo, Jesus começou a falar, pode ir embora. E eles começaram a pegar, ir embora. Não queriam ouvir aquela palavra, porque falaram, é duro demais para mim. Mas de repente o próprio Jesus chegou e falou, você não quer vir? Então vai embora você. Pode ir também, pode ir com eles. Mas teve um, o nome Pedro, que ele chega e fala, para onde eu irei? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Sabe o que eu vou falar aqui? Não há outro lugar. Não tem outro lugar onde você pode estar. Não tem nada nessa noite. Aleluia. A não ser a presença dele. Não vai ter outro lugar onde você vai sentir as suas lágrimas. Não vai ter outro lugar onde a depressão vai ser sarada. Não vai ter outro lugar onde a comunhão vai ser estabelecida, a não ser na presença do Espírito Santo. Louve e glorifique o nome do Senhor aqui nessa noite, que está te direcionando para um lugar melhor. Aleluia. Fala para o seu irmão, não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Sabe por quê? Tomé precisava da fé dele ser trabalhada. A fé de Tomé precisava ser trabalhada, sabe por quê? Todos os demais ficaram ali reunidos em oração e conversando, permaneceram na comunhão. Um se esqueceu e falou, não posso ficar no meio desse aqui. E quando Jesus veio para abençoar, cadê ele? Sabe por que eu estou falando isso aqui? Preste atenção. Isso aqui é a dica para você. Quando você começar a ver os obreiros orando, os líderes de departamento entrando em oração, foi como eu falei aqui no começo da mensagem. Não foi o pastor Sadar que me chamou. Foi o Espírito Santo que mandou vir aqui entregar isso aqui para você aqui hoje. Eu creio, irmão. Eu estou crendo aqui. Muito mais que Tomé. Não é difícil crer mais que Tomé, não. Mas olha uma coisa. Quando você começar a ver os pastores, os irmãos, se reunir e falar, vamos orar aqui, irmão. Vamos orar aqui, criança. Bota até os neném para orar. Faz o que for. Mas quando você começa a falar, vamos buscar, é porque o Espírito Santo está querendo fazer um mover diferente no meio da igreja. Deus está querendo fazer algo sobrenatural no meio do seu povo. Dá dons espirituais, dá autoridade, algo cura. Eu não sei, mas Ele está querendo fazer algo. E é o que nós fazemos. Nós estamos tristinhos, cabisbaixo. Eu não vou para a igreja, porque fulano e tal. Eu não gosto daquele baixista, cara de barreira danado. Batendo esse cão só, meu Deus, só Deus na vida dele. E que não sei o que, aí começa, aí faz. A gente vai, se encolhe no nosso canto e fala, não vou. E aí no dia que Jesus resolve visitar a congregação, onde é que eu estou? Você está entendendo o mistério aqui? Então não deixa, irmãos. Se Deus está preparando o ambiente, fica ligado. Seja crente, preste atenção no mundo espiritual. Olha, teve um homem que estava andando no deserto desligado. Desceu aqui do céu agora. Ele estava andando no deserto desligado. E eu acho que os irmãos aqui conhecem ele. O nome Jacó. E no momento em que ele estava andando desligado, que ele estava lá no deserto, pensando no irmão dele, na tribulação que deixou na família, no que ele tinha pela frente, de tudo que ele tinha passado. Então o que acontece? Ele vai, ele pega uma pedra, coloca debaixo da cabeça e faz um travesseiro. Estava
aqui. Não tem quando você chora tanto que você fala, não dá mais. Você pega e desmaia. Quando ele cai em sono, aleluia, o Espírito Santo visita ele. Quando o Espírito Santo visita ele em visão à noite, que ele vê uma escada do céu e anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Ele levanta e deu um espantalho e diz: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Segura! E você sabe por que eu não faço isso aqui? Porque o céu sempre está em movimento. Os anjos subiam e desciam. O que acontece é que nós estamos preocupados demais com as coisas terrenas. Estamos esquecendo que o céu está trabalhando. Ei, levante sua mão nessa noite aqui. O céu ainda está trabalhando a seu favor. Deus ainda não parou a obra que Ele tem na sua vida. O ministério que Ele tem para ti, Ele ainda vai cumprir. A obra que Ele tem na sua família, Ele ainda vai fazer. Porque o céu não parou. Os anjos de Deus continuam trabalhando, subindo e descendo. Na casa de Deus, Deus ainda continua trabalhando. Sim, Deus. Sério. O que acontece é que muitas vezes nós estamos o quê? Preocupados com as coisas. Com as coisas. E eu sei, irmão, o que é? É conta para pagar? É boleto disso, é não sei o quê? É aluguel de não sei o quê? Isso preocupa. E acaba fazendo o quê? Tirando o foco do verdadeiro. Porque Jesus ele disse que, olha, seguir o reino de Deus é a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Você tem fé para isso? Você tem fé ou é só porque eu estou pregando sobre o Tomé aqui nessa noite? Você está com medo do pastor já chegar aí? Marcar os Tomé que já está na igreja? Mas fica tranquilo. Fica tranquilo, não pegar as mensagens, tá, irmãos? Calma aí. Segura. Porque olha que interessante, que no momento em que Tomé retorna do lar, diz a palavra de Deus, que passando os dias, 8 dias, se eu não me engano, se não me falha a memória, Jesus retorna. E eles estavam dentro da congregação, dentro do lar. E no momento em que eles estavam lá, Tomé também estava. E as portas estavam fechadas. E Jesus entra no lugar e cumprimenta a todos. Só que sabe o que é interessante aqui? Que no momento em que Jesus retorna ali, ele vai falar justamente diretamente com Tomé. Eles já tinham falado com os demais, mas ele volta para falar com Tomé. Jesus ele podia ter feito o que ele fez no primeiro dia, esquecido Tomé para trás, se ascendido aos céus, retornado, e o Espírito Santo depois desceria. Mas Jesus, em uma das suas orações, o que ele disse? Senhor, a todos o que o Senhor me deste, a ninguém o deixei se perder. Aqueles que Deus deu para Jesus cuidar, Ele cuidou de todos. Não deixou nenhum se perder. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Ele te entende. Só Deus sabe como é que tem pessoas que estão aqui por dentro aqui hoje, que talvez louvou, talvez cantou, mas a vontade de desistir está grande. Mas sabe o que Jesus está falando? Olha, eu já vim visitar e no dia que eu visitei você não está, mas fica tranquilo também, porque eu voltei de novo só por causa de você. Porque quando Pedro estava para se desviar, eu fui lá e visitei a Pedro e trouxe ele para a minha presença de novo. Porque eu falei, a nenhum do que Deus me deu, nenhum deles eu deixei se perder. Sabe o que Deus está falando isso aqui? Você é precioso para Ele. Fica tranquilo, porque Ele vai te reanimar na presença dEle. Porque você é precioso. Ele não vai perder você para Satanás de maneira alguma. Deus tem um propósito, está falando isso aqui nessa noite. Deus não vai te perder para o inferno. Ele mandou vir aqui nessa noite só para dizer para você, fica tranquilo. Essa situação eu vou resolver. Eu vou resolver essa situação para você. Sim, Deus. Prosseguindo. Olha que interessante. O que Jesus faz? Ele chega do lado de Tomé e fala, olha, tá vendo a minha mão aqui, Tomé? Toca. Tá vendo os furos? Toca aqui. Tá vendo a lateral? Toca agora também, Tomé. Agora porque você vê, você crê? Mas bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Mas Jesus estava no dia que Tomé falou aquilo?
Ele estava lá dentro? Tomé falou na presença dos discípulos, mas Jesus não estava lá. Mas sabe o que Deus está falando aqui? Bem simples para você entender. Jesus está te vendo lá no cantinho do seu quarto. Jesus está te vendo nos seus momentos de oração sincera. Aleluia. Em que você está falando as suas mazelas para Ele. Mas Ele também toma cuidado, porque Ele também está ouvindo as murmurações. Olha. Aleluia. É, dessa maneira. Olha como é que é. Deus manda ministrar aqui, até dando risada. Mas é sério o negócio aqui, irmãos. Sabe por que eu estou rindo aqui? Porque Deus sabe que tem coisa que o pessoal está falando aqui que é sério. Você está murmurando tanto, Jesus está ouvindo tudinho. Cuidado, porque na hora que eu peço te contar, Ele vai fazer igual fez com o João. Onde é que você estava quando eu peguei a areia do mundo na palma da mão e na outra também eu medi o mar? Aonde você estava, Jó, quando eu peguei as estrelas do céu e contei todas e estendi ela? Aonde você estava? Aonde eu coloquei a metragem do sol e da lua e de cada coisa seu tempo? Aonde que você estava? Sabe você de alguma coisa? Por acaso você é antes de dias? Você é ancião de dias? Não, Jó, você não sabe de nada. Então para de murmurar, porque eu sei como é que eu vou trabalhar na sua vida. Sim, Senhor. Aleluia. Jesus está escutando tudo. E Ele já falou que está trabalhando aqui um pouquinho antes. Então fica tranquilo quando for orar. Vir aquela murmuração no peito e falar, tira, fula de tal, faz tal coisa, pesa a mão, não, fala, abençoa Jesus, visita e dá graça, prospera, sabe, dá vitória, não murmura. Porque Deus, o momento Ele vai chegar e vai colocar você contra a parede. Vai colocar. Eu já vou terminar. E o interessante é que diz a palavra de Deus que as portas estavam ali fechadas. Sabe o que o Espírito Santo ministra no meu coração? Sabe, pastor? Que tem pessoas que às vezes ele não está vindo, não quer participar, não é só por tristeza. Às vezes ele é birrento mesmo. Às vezes ele é birrenta mesmo. Tem pessoas que estão igual Tomé, não veio aqui hoje, mas a palavra é para quem está. Então esquece o Tomé que não veio hoje. Depois Jesus vem e visita ele. Mas, sabe o que acontece? Tem pessoas que são birrentas mesmo. E sabe o que Jesus faz, às vezes, para poder atrair? Ele fecha as portas para ter um particular com aquela pessoa. Ah, irmão, quer dizer que Jesus vai tirar meu emprego, Jesus vai tirar meu relacionamento. Eu não sei o que Jesus vai fazer, irmãos. Mas se tem algo que está dividindo você e a presença dele, e está te distraindo a presença dele, ele falou que não vai te perder de jeito nenhum. E se for necessário ele fechar as portas, ele vai fechar as portas. Mas que ele não vai te perder. Se tiver que abrir de novo em dobro, ele vai abrir de novo. Então não se espante se você continuar com pia, continuar batendo o pezinho, falando, Jesus, eu não faço, eu não quero. Enquanto tem pessoas pereceram, porque Deus ele vai te chamar para um particular. E nesse particular, não vai ter para onde você correr. Sabe por quê? Porque enquanto nós ainda temos providência, enquanto as coisas estão fluindo da maneira que a gente quer, Deus fala e a gente finge que não está escutando. Deus vai falando e a gente finge que não está ouvindo. Mas você já viu os homens de Deus? Quando é que eles tiveram que escutar realmente a voz de Deus? Teve quem está de vento de baleia. Teve que ir por particular, sabe o que Deus fez? Cercou. Em Jeremias diz que Jeremias não, Oséias diz que Deus cercou os caminhos de Israel com espinho. E esses caminhos que ele cercou com espinho, o único caminho que levava era o caminho que levava para a presença dele de novo. Sabe? Israel tentava fugir para cá e não dava, se espetava. Tentava se fugir para lá, não dava, se espetava. O único caminho que dava era o caminho que dava de novo para a presença de Deus. Deus está falando com pessoas aqui, ei, está na hora de você voltar de novo a ser como era antes. Voltar a buscar minha presença como é que buscava antes. Sabe por quê? Porque senão eu vou te colocar numa retoma fechada e só vai ter eu e você pro embate. E ali eu vou falar no seu coração. E ali você vai começar a ouvir a minha voz de novo. Porque talvez você já está esquecendo de como é que era a voz. E sabe o que Deus determina para nossas vidas?
E talvez também, olha, veio do céu aqui agora. Talvez seja o seu coração que está com essas portas fechadas aqui hoje. Deus, Ele quer te usar. Meu Deus. Deus, Ele quer te usar. Mas talvez seu coração está fechado. Só que Jesus é Espírito. E para Ele não tem barreiras. Porque mesmo com as portas fechadas, diz a palavra que Ele entrou no ambiente e disse: paz seja convosco. Como é que está a sua casa? Como é que está o seu ambiente de trabalho? Talvez você está buscando aumento. Talvez você está buscando alguma melhoria, alguma coisa para você se sentir melhor. Mas o Espírito Santo me manda aqui dizer: a primeira coisa que você tem que ter é a paz que excede todo entendimento. Porque pode ter empresa desmoronando, pode ter tudo caindo, mas essa paz, essa paz que o Espírito Santo nos traz, ninguém consegue entender. É por isso que aqueles que estão no mundo lá fora, eles vão olhar e vão falar: ué, mas parece que está dando tudo errado na vida daquela crente, daquele crente, e ele ainda continua indo para a igreja, ele ainda continua glorificando. Mas por quê? É porque ele tem a paz que Deus determinou sobre a vida dele. Levante suas mãos aqui nessa noite. Levante suas mãos aqui nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida, e não só profetizar, mas derramar essa paz aqui hoje. Deus, Ele te manda não só para você, mas para você levar para o seu lar, para a sua empresa. Quem está passando por algum local de tribulação aqui, quando chegar naquele lugar, você vai levantar as suas mãos, e você, como embaixador de Cristo, você vai determinar: paz seja convosco nesse lugar. Eu determino a paz nesse lugar. Quando você estiver num lugar que estiver atormentado por demônios, você determina a paz sobre aquele lugar. Quando você estiver num lugar que a bebida estiver tomando conta, determina a paz de Cristo naquele lugar. Porque hoje Deus está derramando essa unção sobre a sua vida. E aonde você fizer essa paz, vai seguir você também. Aleluia. Cadê a irmãzinha? A irmã que é louvar. Nata? Vem cá, Nata. Não, fica sentado que eu tenho que falar com vocês. Irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, nós estávamos subindo o monte. E para os irmãos que não me conhecem, a minha esposa, há uns tempos atrás, foi acometida de um câncer. Alguns dos mais próximos sabiam. E ela foi acometida de um câncer. E aí o que nós, como pentecostais, fazemos? Vamos buscar um milagre. Vamos orar, nós como crentes vamos orar e Deus vai curar. No momento em que ela me contou, nós tivemos a conversa ali na cozinha de casa. Ela me contou e começou a chorar assim. Eu falei: Aí nós retomamos, mas se Deus achar por bem dar a passagem do céu primeiro para você, né? Vou fazer o quê? Mas sabe por que isso? Porque nós tínhamos a certeza de que seja lá o que acontecesse, a nossa morada lá no céu está garantida. Você tem essa certeza no seu coração? Se a enfermidade bater na porta, se alguma situação bater, você tem a certeza de que, independente do que aconteça, a sua passagem está garantida? Reveja isso aí. Pensa. Você tem essa certeza com você? Se hoje, porque na minha casa, no dia que chegou isso, foi como se no portal, no umbral da porta, aparecesse lá a palavra morte. A certeza era essa. Porque você sabe que quando aparece na família alguém falou câncer, raramente, mesmo com a medicina, a chance de dar errado é maior do que a de dar certo. E o dano errado com câncer, a gente já sabe qual que é. É a morte. E no momento em que a palavra morte estava estampada, nós falamos: nós somos filhos daquele que pode dar a vida. Quem quiser fazer, primeiro é fazer. Se não, nós estamos aqui para fazer e servir Ele da melhor maneira. E continuamos seguindo. E nós começamos a subir o monte. Quando chegava no monte, as brasas se acendiam, pastor. Você via as brasas aparecendo, essas luzes aqui, ó,
Aí eu falava, nossa, meu Deus do céu, eu vou pegar essas brasas aqui e vou colocar no ventre da minha esposa e eu creio que ela vai ser curada. Sabe por que eu estou rindo? Porque nessa primeira fase o Espírito Santo não quis curar ela. Porque o milagre é algo que é sobrenatural. Mas o natural, os médicos ainda puderam fazer, mesmo sendo usado por Deus. Mas foram longos meses ali, de dor, de aprendizado. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ela está curada. Glória! Só que calma, que o milagre não foi completo. O milagre não foi completo. Determinado dia nós fomos no monte de novo, e foi mais a congregação junto conosco. E naquele dia, irmãos, sabe quando você acorda de manhã e você sabe que Deus vai fazer alguma coisa? E por que eu estou falando isso aqui? Porque foi um ano que no primeiro dia aí que ela falou para mim que estava com câncer, ela começou a ter sangramento. E mesmo depois que foi curado, esse sangramento não estancou. Foi um ano ela sangrando todo dia. E ninguém via aqui eu, em rede social, em canto algum, pedindo, oh, irmãos, orem, não, confiando em Jesus. Os irmãos da congregação que sabiam, oravam, pediam oração, mas ela sangrando todo dia. Até que um dia os irmãos lá da empresa chegaram para falar para ela, olha, nós vamos fazer a vaquinha entre nós aqui, vamos pagar a cirurgia laser. Mas ainda assim correu o risco de fazer, porque era muito caro. Mas ela continuava sangrando. E teve esse dia que nós fomos subir um monte. E quando nós subimos lá para orar, eu estava tão cheio de fé naquele dia que eu falei, hoje eu vou pôr a mão nela, ela vai ser curada. Só que nesse dia, Jesus mandava louvar, que o povo louvasse a Ele. E no meio do louvor, o Espírito Santo começou a renovar as pessoas, começou a entregar dons espirituais, começou a abençoar tanto o povo que está ali, que eu esqueci de ir lá orar pela minha esposa. Vocês acreditam nisso? Eu estava tão envolvido na fé, na presença de Deus, que eu esqueci de orar pela minha esposa. E eu saí normal, como você está aí agora, normal. Ah, mas não tem nada aconteceu, né? Pelo menos para mim não. Os irmãos que receberam ali saíram maravilhados. Nossa, meu Deus do céu, eu creio que Deus me deu autoridade, eu creio que Deus me deu dom. Olha, tem gente que sabe falar em língua, renovado com o Espírito Santo. Os irmãos saíram ali, mas eu saí, qualquer coisa nós oramos, né, amor? Nós vamos orar. Se põe de pé. Naquilo que eu falei, chegando em casa depois, na próxima sexta, mais hora, a gente vai orar. Eu peguei no sono. Minha esposa também. Eu deixei só uma bracinha na casa lá, né? Que eu falei, essa aqui depois, né? Quando for nas madrugadas de oração, eu vejo só cena de novo. Os irmãos pentecostais aqui da Assembleia sabem o que eu estou falando. O pastor Sanak, não existe esse costume, né? Levava as brasas para casa, depois chegava lá, orava e tentava acender de novo. E acendia, tinha vez que acendia. Quando eu peguei no sono, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi a minha esposa em cima de uma maca. E uma médica toda de azul, com um semblante, ela virou, sabe, um semblante bem, sabe, angelical assim, virou para mim, olhou e falou, fica tranquilo, porque vai cicatrizar. Eu acordei assombrado, já balancei a minha esposa assim, mas sabe aquele sono terrível? Eu falei, amor, eu tive um sonho aqui. Ela, que foi, vida? Eu vi uma médica, ela te operou e falou que ia cicatrizar. Amém. Amém, né? Olha como é que nós é tão médico. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque talvez a sua fé está desse jeito. Vem alguns baques na sua vida. Não sei se dentro do trabalho, na congregação, no relacionamento. E que você estava crendo que Deus ia resolver. E Deus não resolveu da maneira que você quis. E aí, por causa disso, às vezes as pessoas vêm aqui, o pastor vem aqui, se esquela falando o que Deus vai fazer, e a sua fé está lá embaixo, você não está crendo mais. E você está perdendo bênçãos no mundo espiritual por causa disso. E foi assim que eu estava. Eu falei, amém. Mas quando deu o quê? Uma semana depois, quando foi na outra sexta-feira, não precisamos orar. Porque no decorrer da semana, eu falei, já não está mais saindo nada.
Até que ela não estava empinada. Aí já não precisou mais tapar, não precisou mais nada. Ela já estava curada, já estava cicatrizada. Sabe por quê? Canta, aleluia. Glória a Jesus. Não precisou do homem pôr as mãos. Não precisou de ninguém levar a glória. O Espírito Santo visitou naquela noite. Porque a cura para ela naquele lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé? Você está precisando ver sinais de novo? Está precisando ser renovada? Você tem fé que Jesus pode dar essa graça para você aqui hoje? Aleluia. Aleluia. Você tem fé que Jesus pode dar essa graça para você aqui hoje? Eu não vou impor a mão sobre ninguém. Porque assim como Deus não deixou impor a mão sobre a minha esposa para realizar o milagre, eu também não vou impor. Porque eu creio que o Espírito Santo ele visita as necessidades de cada um. Qual é a sua necessidade que precisa de um milagre? Qual é? Você tem fé, você pode vir aqui na frente enquanto eu falou? Você pode vir aqui na frente? Porque eu creio que tem uma unção de Deus aqui. Talvez você não fale mistério aqui. Talvez você não seja batizado aqui com o Espírito Santo. Mas de repente você pode levantar de madrugada falando em mistério. Aleluia. Mas eu creio que Deus enviou aqui nessa noite para falar que os céus estão abertos. E há uma unção aqui nesse lugar. No momento que o pastor Sadak estava aqui, eu vi que Deus estava fazendo isso. E Deus está derramando unção aqui nessa noite. Deus está derramando unção de cura. Ele vai dar cultos espirituais aqui. Ele vai dar autoridade. Vem cá, amiga, vem aqui. Você está tendo fé? Eu tenho com você, vem aqui. Jesus vai te usar a palavra, meu filho. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vejo uma corrida dourada descendo sobre a sua cabeça, sabe? Um dom. E Jesus me falava que era o dom da palavra, né? Aleluia. Glória a Jesus. E eu vejo o seu coração pegando como que fogo. Já calabas, sai. O Espírito Santo vai te visitar. Uma palavra de sabedoria e de autoridade da presença dele. Viu, Miguel? Querido, que Deus está te dando aqui hoje. Viu? Porque Timóteo também era jovem. Mas Paulo confiou a igreja para ele e falou: olha, fica tranquilo, Timóteo. Confia no dom que é em ti. Aleluia, não despreze. Aleluia. Ei, enquanto os irmãos vão louvando, só um minutinho, vamos louvando então. Que eu tenho que falar algo aqui. Que Deus me mostrou enquanto nós estávamos orando. No momento que todo mundo estava orando aqui. A pastora Rosa. No momento que nós estávamos orando aqui, pastora, eu não vou ficar aqui falando, tentando, olha, porque eu sei das lutas, porque eu sei das dificuldades, porque você é pastora, então não precisa nem perguntar de luta, de dificuldade, você não perguntar de nada. Mas no momento que nós estávamos orando aqui, eu tive uma visão, um vaso de barro, da cor dessa madeira aqui, e descia um óleo sobre a sua cabeça enquanto você estava com a cabeça abaixada recebendo oração. E aquele óleo se derramava pelo seu corpo e ali ia brilhando. E eu perguntava ao Senhor, mas o que é isso? Mas já dá para entender o mistério aqui da visão. O Senhor disse para ela: olha, eu hoje estou derramando uma unção diferenciada sobre a vida dela. Aleluia. Ela está falando assim: olha, Deus hoje está derramando uma unção na sua vida, que você vai começar a ver diferença no agir, no falar. Mas Senhor, isso aqui eu não era capaz de fazer. E você vai começar a ver as coisas desenrolar do jeito que você não tinha. Tinha nós que você estava tentando se embaraçar e não conseguia. Mas Deus vai falar assim: ó, aquilo que ela não consegue fazer hoje, eu estou dando a unção na vida dela para que ela consiga realizar. Aquilo que ela não consegue fazer, fala para ela que nessa noite eu estou dando graça para ela diferenciada. E eu não vi um vaso derramando só e parando, não. Essa unção derramava e não parava. Viu?
derramando algo diferenciado sobre a sua vida de Em hoje. nome de Jesus, Pai. Aleluia. Sim, Deus. Pode louvar, irmãos. E você que está aqui na frente, quer batizar com o Espírito Santo, mas há muito tempo não fala no ministério. Sim, Deus. Você que está precisando de uma cura. Ou talvez você que está desfalecendo na fé. E está precisando da sua fé ser renovada. Pode louvar. Jesus vai te envolver aqui nessa noite. Eu creio que as coisas. Se você sentir o seu coração se aquecendo, o Espírito Santo está entrando aí. Sim,